Em 2019, no interior de Minas Gerais, um carteiro chamado Pedro desapareceu durante uma entrega. O mais estranho? O GPS mostrava que ele nunca saiu do bairro. Mas o carro foi encontrado, a 42 quilômetros dali, em uma estrada de terra, com o motor ligado e o farol aceso. Hoje, você vai ouvir a história da última entrega de Pedro. Uma encomenda que nunca deveria ter sido enviada. Pedro era carteiro há mais de 15 anos. Conhecia cada rua da pequena cidade onde morava. Nunca tinha se atrasado, nunca reclamava. Era querido por todos. Na manhã do dia 12 de novembro, ele chegou aos Correios como de costume. Havia uma pilha comum de entregas, exceto por uma encomenda em especial. Caixa preta, sem remetente, endereçada a uma tal de Dona Lourdes, em uma casa que ninguém lembrava de existir. A rua estava no sistema. Mas quando Pedro perguntou aos colegas, ninguém sabia onde era essa tal casa número 191, no final da Rua do Cedro. Mesmo assim, Pedro colocou a encomenda no carro e partiu. No fim da tarde, Pedro seguiu para a entrega. Chegando ao final da Rua do Cedro, percebeu algo estranho. A rua terminava em um matagal. Mas o GPS insistia, vire à direita. Não havia rua à direita. Só árvores. Ainda assim, Pedro entrou. E após 200 metros, viu uma trilha de terra batida. Seguiu por ela e, ali estava. Uma casa antiga, de madeira, coberta por eras. Sem luz. Parecia abandonada. Pedro desceu do carro com a caixa nas mãos. Bateu na porta. Silêncio. Ele se virou para voltar, quando ouviu a maçaneta girar. A porta rangeu e se abriu lentamente. Lá dentro, uma mulher muito velha, de cabelos brancos longos, sorria. Dona Lourdes. Estava esperando por isso, há muito tempo. Pedro estendeu a caixa. Mas Dona Lourdes não pegou. Ela apenas disse: você trouxe o que estava embaixo dela. Pedro olhou para a caixa. Era pesada, mas parecia comum. Virou a caixa de cabeça para baixo. Um pequeno envelope havia ficado preso com fita no fundo. Ele nem tinha notado. Entregou o envelope a ela. Dona Lourdes abriu e retirou uma foto Polaroid. Era uma imagem antiga. Um homem em pé, na frente daquela mesma casa, com o uniforme dos Correios. Pedro reconheceu o uniforme. E o homem era idêntico a ele. Pedro. Isso é alguma brincadeira. Dona Lourdes, calma. Ele também veio entregar, mas não voltou. Ela entrou e deixou a porta aberta. Pedro, hipnotizado, entrou atrás. A casa por dentro era maior do que parecia. Tudo coberto de panos, móveis antigos, relógios sem ponteiros. No chão, dezenas de envelopes iguais ao que ele havia entregue. No centro da sala, uma cadeira voltada para a parede. Nela, uma figura, imóvel. Pedro se aproximou. Era um homem velho, de olhos abertos, paralisado. Mas, ele era idêntico a Pedro. Como um Pedro mais velho. Pedro correu para a porta, mas ela estava trancada. Olhou pela janela. Já era noite, e ele só tinha entrado há 10 minutos. Voltou-se para Dona Lourdes, que agora estava em pé no corredor, olhando diretamente para ele. Dona Lourdes. A entrega foi feita. Agora, é sua vez de esperar. No dia seguinte, os Correios registraram que Pedro não voltou. A última localização do GPS indicava que ele estava na Rua do Cedro. Mas um detalhe chamou a atenção da polícia. A Rua do Cedro termina 200 metros antes do ponto marcado. Aquele terreno nunca teve construção registrada. Foram até o local. Encontraram marcas de pneu, e nada além disso. Sem casa. Sem trilha. Nada. O carro foi achado 2 dias depois, longe dali, ligado, faróis acesos, motor funcionando. A caixa preta ainda estava no porta-malas. Mas ao abrir, só havia uma foto. De Pedro. Parado. Em frente à casa. A polícia arquivou como desaparecimento. Mas moradores juram que, em algumas madrugadas, ainda vem um carro dos Correios entrando no mato. E que Dona Lourdes ainda mora lá, esperando a próxima entrega. Você teria coragem de seguir o GPS, mesmo se ele te levasse para um lugar que ninguém mais conhece?
Comenta aqui embaixo o que você faria. E se já viveu algo parecido, compartilha sua história. Quem sabe, ela vira o próximo vídeo.